Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou deixar isso gravado na plataforma. Lembrando, o uso de dados, cada um coloca o seu dependendo da resolução. Não estou colocando nada em 4K para assistir em televisão, até também porque eu faço utilização de dados. Muitas pessoas perguntam, mas e aí? Cadê a questão filosófica? Vamos entrar nela agora. Ó. Só um pouquinho de página, tá? Esse é o resumo do resumo. Normalmente, coisas que eu faço no meio acadêmico, eu procuro passar para vocês. Porque não somente vai usar na prova do vestibular, mas vai usar para a vida, vai usar para debater, vai usar em meios sociais, vai usar para conversar. E, principalmente, na hora que chegar numa faculdade, vai usar sim, tá? Fiz faculdade de gestão comercial, precisei da filosofia. Em outro módulo, sabendo as pessoas que influenciaram. E também agora, na licenciatura, estou precisando mais ainda. Por isso que eu sempre peço para vocês, pesquisem todos os filósofos da época. Por quê? Não adianta eu pegar e vir colocar alguns filósofos que realmente caem no vestibular. Lá na frente, se vocês chegarem numa faculdade que vocês desejam, aí vai pedir a história de alguns. E aí, cadê? Entendeu? Vai ser aquele primeiro contato chocante. O nosso intuito não é somente isso, é preparar vocês para a vida de verdade. Assim como também precisei. A gente vai para a era pré-socrática, de volta, tá bom? Na live, fazer aquela retrospectiva, só que no momento, agora é hora socrática, ou Sócrates, né? Que vem aí a partir do século V. Lembrando que foi uma das épocas mais importantes, então é onde os filósofos começaram a ter aquele fluxo de verdade, aquela influência de verdade, e a deixar de falar sobre a natureza e começar a falar sobre a vida. Mas não sobre a vida externa, a vida dentro de nós. Aí eu pergunto para você, o que é a vida dentro de você? O que é a vida para você? O que é o viver dentro de você? Não é somente aquele tudo sei que nada sei, mas não vamos esquecer que essa frase também tem uma continuação. Tudo sei que nada sei, e muitos nem sequer isso sabem. Que é a questão de questionar-se. Vou deixar principalmente para realçar nesse vídeo. Dever deve ser entregue até quarta-feira. Quando eu coloco até quarta-feira, gente, por favor, me entrega de manhã ou de tarde para de noite, já está corrigindo, e na quinta está focando, tá bom? Eu sei que tem questões de dados, tem questões de diferenças sociais, que isso está envolvido também em nossos estudos, tá bom? Mas tem métodos. Precisa de ajuda, precisa de socorro? Grita, professor, estou com um problema assim, assim, assado. O senhor pode me ajudar? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Conheço as diferenças sociais, conheço as diferentes dificuldades, uso dados móveis também. Eu vejo que bastante gente me procurou por causa disso. Então, assim, tem oscilação de rede, eu só preciso ser notificado quem está interessado em estudar e quem está viajando. Quem está viajando, realmente, ali, ó, vai lá, faz a viagem, segue em frente. Agora, quem está aqui no nosso ciclo estudando, vamos estudar. Não importa a dificuldade que você estiver, a gente vai estar junto, é um grupo, é uma turma, é uma sociedade voltada para o desenvolvimento. Estaremos aí durante todo o ano. Redação de 3.000 palavras. Por favor, coloquem 3.000 palavras, senão vai baixar a pontuação. Atenção, vírgula, ponto, concordância. Você escolheu um filósofo dessa era, fale sobre ele e sobre as teses. Primeiro a gente fala sobre o filósofo, o que ele pensa, e no final, essa é a sua opinião. Só que sua opinião não deve ser apenas somente como você pensa. E por que você pensa aquilo? Com base em quê? Ah, mas porque eu vivi, porque eu vejo. Legal, você vê, mas da onde que saiu aquilo? Você vai ter que me explicar. Assim como você também vai ter que explicar um avaliador do Enem, do vestibular, o seu acadêmico, né? Futuramente quem pretende fazer faculdades aí, ou quem já está fazendo determinado curso técnico, você tem que explicar para o acadêmico, o seu mestre ou o seu professor,
que está fazendo aquilo e por que esta tese faz sentido. Você tem que convença. Eu sempre falo o seguinte: faça a sua redação, imagine que você está lendo no Jornal Nacional, e aí você imagina o seguinte: dá para entender? Se essa redação fosse um texto do Jornal Nacional, estaria nítido e claro para as pessoas entenderem de diversas classes sociais, de diversas instituições? Sempre se pergunta isso. É um truque que eu deixo para a redação. Claro, vindo do lado de letras. A era socrática, temos Sócrates, Pitágoras, Platão. Sim, mas não são somente eles. Meu intuito é mostrar para vocês justamente essa diversidade que temos de questionamentos, teses e principalmente de desenvolvimento. Como no caso, o foco principal é o lado interior nosso, é onde começa a se questionar a sua vida, o seu subconsciente, a sua alma. Existe algo dentro de você? Existe algo que lhe faz se concentrar? Existe um sentido para você viver? São tudo isso. Questões que são questionáveis lá atrás, questões que devem ser questionadas até mesmo hoje em dia, independente da sua cultura, do seu hábito, da sua localização, da sua religiosidade. Questione-se, sempre. Eu deixo essa pergunta para vocês. É um debate também que eu deixo até livre para ser expressado com suas próprias opiniões e pontos de vista. Sempre lembrando que devemos respeitar a diversidade que temos dentro deste país. Existe cultura ocidental e oriental. A oriental não vou tocar tanto, né, em algumas aulas, porque ela não é reconhecida aqui no Ocidente, né? Sabemos. Gosto bastante da cultura oriental, porque são pensamentos muito mais profundos e ajudam as pessoas independente de sua cultura ou religião. E não, minha caneca não é de filosofia, tá? É sobre uma representação. O que você precisa dentro de você? Eu sempre coloco, até mesmo faço. Conquista. E o que você está conquistando dentro de si? Qual que é o sentido? A beleza, a proporção, a verdade, a diversidade? Nós também tivemos um grande desenvolvimento aí com a questão da metafísica. Hoje em dia, a metafísica é o que está me proporcionando a comunicar com vocês. É o que está facilitando. Mas naquela época era uma coisa assim, surreal. É uma coisa muito louca. O que você está fazendo? Está falando que existe um outro universo, existe algo paralelo a nós. E quando a gente fala sobre outro universo, as pessoas logo pensam, extraterrestres. Só que não é bem assim, gente. É metafísica. Hoje em dia temos estudos especializados. Aqui onde estamos se comunicando é um outro universo, uma outra dimensão, uma outra rede. É diferente da rede que eu estou pegando essa caneca. E é diferente aonde essa caneca está aparecendo aí para vocês. A metafísica, ela principalmente tem esse foco. E hoje em dia temos um grande acesso graças a ela. Temos e tivemos na era pré-socrática grandes metafísicos que focaram bastante nisso. E graças a isso, nós temos hoje o que se chama internet. Imagina, gente, a gente viver sem internet? Como não seria mais difícil? Olha que os livros que eu pego, normalmente, menorzinho, 200 páginas. Vai 600, 800, 1000 páginas. Imagina cada um lendo as 600 páginas. Seria ótimo, não é mesmo? Eu vou sempre deixar realçado, gente, o que eu percebi que está acontecendo bastante. As pessoas estão confundindo épocas. Agora estamos na época socrática, tá? Não é século 6 a.C., ficou lá. Agora a gente está fazendo a transição do século 6 para o século 5, tá bom? 5. Só lembrar aí, ó, paz e amor. Então, é uma época que eu vou fazer questionamentos relacionados a essa época. Tem a época de um lado, tem a época do outro, mas foquem nessa época. E isso principalmente é o que causa mais eliminações em concursos, redações, vestibulares e o maravilhoso, esplêndido Enem.
Por quê? O elaborador da prova faz a pergunta daquela época, daquele filósofo, naquela era, daquele posicionamento. E você responde num outro. Ou até mesmo com sua opinião. Tudo bem, algo dissertativo, discursivo, você vai expressar sua opinião. Mas em múltipla escolha é a tese, ok? A tese. Então, vamos deixar esse vídeo gravado, fazer o upload, sala de aula e vamos lá, seguir para o próximo. Gosto bastante do dialogar, do entrosar, porque dentro de principalmente estudos é essencial isso, tá? E atividades eu preciso que tenha interatividade entre vocês, não há como, porque senão você não sabe conversar com seu colega que está estudando ali contigo. Como você vai conseguir escrever uma redação como se fosse para um jornal nacional que vai para o avaliador, né, lá em cima, que é chato e que você vai ter que convencer ele. Pensem bem comigo. Como? Para quê? Né? O que dizer? O que falar? Até mesmo a lógica de Aristóteles está envolvida com isso. Então, pensem e foquem bem. Precisamos de atividades interativas. Google Sala de Aula está ali para isso. Quem tem problemas com dados, pouquíssimos dados, que eu sei como é que é. Até mesmo por isso que eu não faço vídeo em 4K, que senão não vai dar para todo mundo, não vai dar para todas as salas, não vai dar para todas as vidas. Tá? Fala, professor, estou com problema, não posso assistir vídeos, os seus vídeos estão muito longos. Eu coloco um vídeo, eu coloco em áudio, entendeu? Fica mais leve. É questão da comunicação. Não somente comigo, mas com o seu colega que está ali estudando também, tendo objetivos assim como você. Tá bom? Eu quero agregar nesse curso não somente a filosofia, o lado histórico, o lado que pode te ajudar socialmente, mas também, principalmente, a escrita. Gente, filosofia sem a escrita, sem a redação, que temos para professores de redação, nada é. Não adianta a gente saber pensar e não saber escrever. Porque na hora da prova, na hora que a gente vai provar para alguém que quer entrar em um local, a gente tem que saber escrever, a gente tem que saber falar. Então, justamente por isso, vamos começar a interagir mais. Vamos começar a ter comentários, um conversar com o outro, né? Principalmente dentro dos temas, focado ali, dentro da classe de aula do Google, eu coloquei mais fácil, porque me fizeram essa sugestão, acharam mais viável, achei ótimo. Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa acontecendo? Professor, que tal? Por que não? Né? Também sou da geração Z. Eu estou aqui dentro das salas de aula justamente para manter os padrões que a gente tem que seguir de acordo com as leis, mas também está trazendo essas coisas que a nossa geração procura estar facilitando. Ser mais prático, menos tédio, tá? Principalmente. Pessoas querem falar, querem debater, concorda, discorda com determinada tese, também está aberto, tá? A filosofia é isso. E isso pratica você também bastante para o seu lado social e acadêmico, porque quando você está fazendo uma redação, quando você vai apresentar um trabalho, você tem que convencer aquela pessoa por que você está certo ou por que você não concorda com aquilo e está errado. Não é somente falar porque sim, porque não, mas com base em todo um raciocínio, muitas vezes até coleta de dados.